Hoje eu vejo um momento de ouvir uma história como um momento muito raro. Nesse mundo que a gente está, onde as coisas não vivem girando, né? Tudo na tela, tudo rodando, esse momento de parar, ter tempo de ouvir, de reler, de voltar, de olhar de novo, eu acho que a gente está perdendo, infelizmente. Eu, que sou mais velho, tenho experiência de contação da avó contando história. Essa tradição que infelizmente vem se perdendo é um desastre, que a arte de contar história, que é uma arte ancestral, é fundamental. Há muito tempo na China vivia um menino chamado Ping. Tudo que ele plantava florescia maravilhosamente e o ar do país inteiro era perfumado. O quão é importante o papel da escola nesse processo, né, de trazer para as crianças o livro, o reconhecimento de ler, olhando para o livro, pegando no livro, tocando no livro, porque muitas vezes as crianças chegam para a gente, elas vão folhear os livros, elas passam assim, porque elas acham que vai passar, né? A gente ensinar o folhear, sentir o cheiro do livro, né, tocar o livro, que isso é importante desde pequenininho trabalhando assim, a gente vai despertando nele o interesse por essa leitura, o interesse por esse livro. A leitura, ela traz coisas muito importantes em termos de desenvolvimento, né? Ela traz uma abertura para o mundo, ela traz a compreensão, ela traz a paixão, né? Se você tem um filho e vê ele começando a ler, você vê que delícia que é isso no mundo. É como se abrissem portas enormes, né? Tudo bem? Eu sou a Cláudia, do Baú de Histórias, e hoje eu vou ler mais uma história para vocês. Combinado? Sim! Essa história, O Pote Vazio. Vocês já conhecem? O Baú de Histórias hoje, ele atua então dentro das escolas parceiras, aqui do bairro Parque Miguel Merizola, e na biblioteca. O baú em si, ele tem como objetivo despertar o interesse pela leitura. A gente trabalha com crianças do infantil, ali finalzinho do infantil, né, 5, 6 anos, e Fundamental 1, né, de 1º a 5º ano. O principal foco do projeto Baú de Histórias é a mediação dentro de sala de aula, porque a gente ocupa uma aula mesmo, né, da grade curricular das crianças. Nós não somos um projeto de contraturno. As mediações na biblioteca, ela acolhe o público espontâneo. Então, eu tenho ali uma diversidade de faixa etária, a gente já tem um público fiel, um certo clubinho da leitura aí, que está aqui toda semana. A gente tinha que entrar nas escolas. E aí eu pensei assim, o que todo diretor, coordenador quer? Melhorar a leitura das crianças. É isso. Isso é a base de qualquer trabalho educacional, principalmente com os menores, né? Eu falei, vamos fazer um programa de leitura, ligado à leitura. A gente consegue. Porque escola não é só ensinar a ler e a escrever. Escola é no sentido mais profundo do letramento. A arte de ler ajuda a pessoa a ser transformada. Na primeira escola que a gente entrou, o programa durou um pouco, aquelas coisas, muda a coordenação, não sei o que, tarará, fecharam o espaço pra gente. E a sala de leitura que a gente tinha feito virou um almoxarifado. Foi uma dor para mim, entendeu, esse negócio. Aí eu falei, a gente precisa fazer esse espaço independente. A gente pode trabalhar nas escolas, mas a gente precisa ter um espaço dedicado à leitura, independente da escola. Foi daí que a gente pensou na biblioteca, entendeu? Isso aqui era um terreno baldio. E aí eu ficava de olho aqui, mas né, nada estava acontecendo, a gente tentava descobrir. Um dia chegou aqui e viu que estava uma movimentação de terra, né, de caminhão, isso aqui foi lixo. Aí a gente tinha um contato na prefeitura, ligamos para ele. O que está acontecendo? Aí ele falou, vai ser um parque nuclear. Eu falei, então tem uma proposta de instalar uma biblioteca no parque. Ele falou, peraí que eu vou aí e a gente conversa aí. Mas aí ele veio aqui e perguntou, mas o que você está pensando? Aí eu falei assim, não, eu tenho um container. Eu não tinha container nenhum, né? Mas eu falei, eu tenho um container
Ele falou, mas que tamanho? Eu falei, peraí, deixa eu verificar. Eu olhei no Google, maior container que tinha, eu falei, 12 metros. Ele falou, legal, tá. Então você está pensando em fazer biblioteca no container? Eu falei, sempre eu pensei em uma biblioteca que fosse centro de convivência, nessa ideia da biblioteca também como um articulador de cultura, de serviços, digamos assim, né? Eu passava pela praça e vi colocando um container. Perguntei, o que é isso aí? Um container na praça. Aí você, é a biblioteca. Uma biblioteca? Que ótimo, que bom. Aí uma das meninas que conversou comigo. Nós temos um projeto de contação de história. Eu falei, que ótimo, que bom também. Né? Você tem interesse? Sim, claro que eu tenho interesse. Porque a educação se faz em conjunto. É você trabalhar muito na linha de constituir redes com outras instituições, com as escolas, com iniciativas, às vezes, individuais. Tudo que a gente faz, os programas que a gente faz, é estabelecido muito no diálogo com os lugares que a gente convive, né? Então, assim, é um programa que se constrói junto, né? Eu acho que essa é a característica mais forte do conviver como instituição. Então, quando vocês trazem para a periferia uma biblioteca, trazendo para a periferia, um instrumento importantíssimo, fundamental de acesso à cultura. É fundamental que se diga, olha, isto existe. Existe teatro, existe dança, existe circo. Você tem direito a tudo isso. Mas se a pessoa não vê essas coisas, como é que ela vai saber que ela tem direito? Só tendo acesso. E uma coisa que eu acho muito boa na biblioteca aqui, não tem catraca. Todo mundo pode entrar, pegar um livro, ou ir na biblioteca, ou levar. Começou na raça, gente, não tinha coordenação, não tinha nada. Depois a gente foi fazendo um trabalho mais institucional de formar e de ampliar o trabalho e profissionalizar ao mesmo tempo, né? Profissionalizar, que eu digo, não é necessariamente tirar o caráter de que ele é feito por voluntários, e ele é feito por voluntários. Esse é o modelo do baú. Ele pega os voluntários e faz um curso inicial, que é curto, e reuniões mensais. Eu só acredito em formação assim. Eu não acredito em formação que é assim, você vai lá, faz um curso, uma palestra, não sei o que, pronto. E daí o resto do tempo você fica sozinho com suas dúvidas. Eu acho que o processo formativo, ele é um processo de diálogo. Um processo contínuo de diálogo entre alguém que tem mais experiência e quem está entrando. Eu conheci o Baú de Histórias por meio do Colégio Viver, né, que é o colégio que tem o Instituto Conviver. Meu filho é aluno no colégio. O Baú me chamou a atenção porque eu tenho uma relação maior com literatura, com leitura, né, com escrita. Eu estava procurando algum trabalho de impacto social, né, e tinha a ver com uma coisa que era uma paixão minha. Né? E o voluntariado é uma coisa muito poderosa, até para quem é voluntário. Eu comecei a ser voluntária com 13 anos de idade. E isso moldou minha vida, moldou meus valores, moldou minha maneira de pensar a vida. Eu diria que todo mundo deveria exercer em algum momento uma atividade voluntária, porque isso é muito formador. Ser voluntário é doar tempo, que é uma coisa preciosa para muita gente, doar seu trabalho, né? Só que às vezes a gente pode pensar que é só um que está doando ali, né? É o mediador voluntário que está ali. Não, mas ele recebe muito em troca, né? Então, eu acho que eu recebo muito mais do que eu dou. Plantaram outra semente para a flor crescer. O Ping foi honesto. O que é a mediação? É você ler com eles e conversar e fazer essa indução do pensamento, da interpretação, né? Algum momento você desconfiou? Quando foi? Eu desconfiei na hora que o amigo dele levou. Que o amigo dele veio com aquela flor enorme. Perguntou, você tem coragem, né? Vamos ler aqui de volta. É esta pessoa adulta que vai instigar o leitor jovem, o leitor criança, para ver todas as possibilidades de um livro. O que acontece é uma fascinação, né? As crianças adoram, os mediadores eles são esperados, então toda semana quando a gente chega para contar uma nova história, as crianças vêm correndo, elas amam o momento da leitura. É um momento de imaginação, né? É um momento de criar, de brincar, de imaginar, de se soltar. O meu chapéu tem 3 pontas. Tem que fazer o gesto. Tem 3 pontas o meu chapéu. Se não tivesse as 3 pontas, não seria o meu chapéu.
E é um momento de roda, um momento coletivo, onde elas trocam, onde elas aprendem a ouvir uma outra. A gente tem um momento que a gente chama de conversa apreciativa, onde as crianças têm liberdade de falar. Então as crianças, elas trocam ideias, elas se expressam, elas vão comentar a leitura, e eu acho que isso é um ponto forte do projeto, porque é um espaço onde a fala das crianças é privilegiada e eles sentem esse acolhimento, eles sentem ouvidos. Acho que quando o mediador ele apresenta um livro para uma criança, ele está apresentando mais do que uma história, ele está apresentando um mundo. E a partir da escuta da história, a criança ela vai recontar essa história depois. E cada um conta de um jeito diferente. Tem uns que são super fiéis à história original, outros inventam. Isso é legal, né? Isso é outro encantamento, porque as crianças elas reelaboram o mundo, né? A partir daquela escuta. A literatura ajuda a gente a sonhar uma vida para nós, né? Então as crianças, a partir dessa fabulação, dessa imaginação aguçada, né, as crianças conseguem sonhar alguma coisa para si próprias, né? Porque antes da gente ser alguma coisa, a gente deseja, né? E a literatura, ela alimenta esse desejo, ela alimenta o sonho, ela alimenta a possibilidade, né? Tem um livro que eu gosto muito de mediar, que é O Túnel, do Anthony Brown. São dois irmãos, né, um irmão e uma irmã, que entram num túnel e vão para um outro universo ali, né? E o menino é mais corajoso, ele vai na frente, a irmã vai resgatar. E quando ela entra no túnel e passa para o outro lado, ela está numa floresta que para ela é assustadora, né? Então, as imagens ali do livro são animais, são árvores assustadoras, né? Aí as crianças elas olham aquilo, elas param, né? Tem a curiosidade, tem o assombro, elas querem ver cada detalhe. Isso é muito interessante da mediação, né? Então, tem a palavra que chama atenção, tem a ilustração é muito forte também para elas. Então, isso é gostoso de acompanhar. E a gente pensa em escolher obras que sejam ricas literariamente, ou seja, livros que não entreguem facilmente a resposta para as crianças, livros que não sejam muito superficiais, que explorem, né, uma multiplicidade de sentidos. O que eu sempre chamo a atenção do pessoal do baú é trazer histórias de escritores negros, escritores e histórias negras, da cultura negra. Então essa população é uma população majoritariamente negra. É importante que o aluno negro leia, por exemplo, que o Sandy Oliveira, leia autores negros, conheça a cultura negra. A gente preza ali pelas literaturas, né, afro-ameríndias, mas não só. Então, quando a gente fala da diversidade, da representatividade e de levar uma literatura que foi muitas vezes apagada, né, da história, a gente não elimina a literatura clássica, porque a gente também entende que é um direito das crianças ter acesso a esse baú de compilados de narrativas e histórias que foram inventadas pela humanidade. Agora, tem uma coisa da gente arriscar também, né? Certa vez eu estava mediando com uma turma de 5º ano, são crianças de 10 anos, nessa faixa de 10 anos, e eu queria ler um livro chamado Moça Tecelã, da Marina Colasanti, que é um livro com uma faixa etária até um pouco maior, né? Pré-adolescentes, adolescentes, e eu achava que não ia funcionar, que é uma história que fala sobre submissão feminina, depois sobre insubmissão feminina, né? Então, tem uma temática ali sobre machismo, que é uma temática que está no cotidiano das crianças, que é trabalhada na escola mesmo, né? E ali o resultado da conversa depois da leitura foi ótimo, né? Eu não esperava que crianças daquela faixa etária pudessem trazer tantos conceitos, o debate foi rico. É claro que o mediador, depois de um tempo, né, que ele cria o vínculo com essa turma, a escolha dele também vai ser baseada a partir da relação com essas crianças. Não se trata de uma escolha autoritária. Tem uma conquista, né, do mediador com as crianças, né? Se você faz encontros recorrentes, né, frequentes, você vai criando já uma relação de confiança, né? As crianças confiarem em você, acreditar. O pai de Ping ouviu a conversa e disse: "Você fez o melhor que pôde." E quando vem um elemento externo, entra na sala do professor, esse elemento externo também tem que conquistar o professor. E essa conquista aconteceu. O trabalho do baú, né, nas escolas, ele depende muito dessa parceria com a direção, coordenação e principalmente com as professoras de sala de aula, né? Elas estão no dia a dia com as crianças, elas conhecem, né? Qual a vantagem do baú? O professor também está em sala de aula, ele também está observando, ele também está aprendendo. E foi uma coisa que mexeu até com o nosso corpo docente,
porque eles começaram a ver a questão de contar história de uma outra forma. Como que o mediador fazia com a contação de história, como que ele apresentava o livro, mostrava o livro para os alunos, e isso foi passando para o nosso corpo docente. E eles foram mudando até a forma de olhar a questão da leitura. No dia seguinte, ele mandou anunciar que todas as crianças do reino deveriam comparecer ao palácio. Cada uma delas receberia do imperador uma semente especial. A conquista tem que ser total. Não pode ser conquistar a criança e não conquistar a família, porque a criança leva para casa aquilo que ela aprende. Isso passa a ser parte da cultura familiar, se possível. A ideia é você ler para a criança na escola, ela se interessa pelo livro, a gente fala o livro tem na biblioteca e pega esse livro e leva para casa. Aí começa a ter um interesse, vai buscar outro livro, as mães e os pais começam a ter interesse também em ler para a criança. E isso vai levando essa cultura de leitura para dentro das casas, né? A prefeitura promove a Semana da Leitura na rede inteira, né? Da gente desenvolver atividades voltadas à leitura. A gente tinha experiência dos 5º anos estarem assistindo a contação de história com os contadores do Conviver, e nessa Semana da Leitura aqui na escola, eles se organizaram, eles se dividiram e eles foram contar a história para a escola inteira. Então eles retribuíram aquilo que eles receberam de uma forma tão bonita, porque eles tiveram cuidado de escolher o livro, de escolher a história, de querer estudar a história, de perguntar, será que os alunos vão gostar? O repertório, o enriquecimento que trouxe para a vida dos nossos alunos foi fundamental. Nosso pilar é a educação, né? Assim, um grande pilar, né? E dentro de uma linha de educação que é democrática, de ouvir, de traçar os caminhos a partir do potencial de cada um. Então é isso que a gente tenta levar para as escolas, né? Reproduzir um pouco esse clima de que você aprende através da convivência. O que eu gostaria mesmo é que esse projeto se ampliasse em mais outras escolas. As crianças são quem ganham. Cabe a nós plantar sementes. Nós plantamos uma semente. O que vai ser depois? Nós não sabemos, nós fizemos o nosso melhor. E as parcerias como essa de pessoas que acreditam naquilo que nós acreditamos também são bem-vindas. Que aí são parcerias e não interferências. A escola também tem a oferecer. Eu acho que no Brasil a gente tem pouco a ideia das redes mesmo, dessa coisa das redes, de montar redes de apoio, de todo mundo participar. Mas eu acho que é a única saída, né? Você não pode falar isso é um problema do Estado. Lava a mão e pronto. Não, não é. É de todos nós juntos. É todo mundo assumindo a responsabilidade social de mudar esse mundo, porque precisamos, né? Eu acho que tem uma beleza do Baú de Histórias, que é essa possibilidade de poder sonhar outros sonhos, né? Poder sonhar outra realidade, sonhar outro país, sonhar, enfim, sonhar alguma coisa diferente. Eu sinto que o baú é um resgate, traz esse momento de acolhida, o momento de um ser humano olhar para o outro e falar, vim te trazer uma coisa, vim te trazer uma história. Essa história foi importante para mim, eu quero que você escute. Então essa troca eu acho que é a coisa mais importante do baú.